Você quer abrir ou melhorar o próprio negócio? Fique ligado nesse vídeo, curta o nosso canal e acesse o nosso site que está na descrição abaixo. Se você quer ganhar dinheiro e ficar rico sem precisar esperar pelo longo prazo, um dos seus caminhos é o empreendedorismo, com certeza. Mas, é claro, nem sempre nós começamos com grande capital para investir, ou até com grande faturamento anual. E é justamente por isso que, para facilitar a estrada de quem está começando a empreender e também se manter dentro da lei, é que foi criado o MEI, que é uma categoria do microempreendedor individual. E a categoria do MEI conta com alguns benefícios legais para quem está começando. Só que ele não é tão simples assim quanto você imagina. Pior, existem 5 erros que muitas pessoas cometem ao se tornarem MEI e que podem simplesmente acabar com seus negócios. E é justamente desses erros que eu vou falar nesse vídeo. Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque saber quais são esses 5 erros podem salvar o seu negócio. Então, bora pro vídeo. Primo, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal e de curtir aqui embaixo, isso dá uma força tremenda, beleza? Vamos direto pro vídeo. Se você já pensou em se tornar um empreendedor e foi um pouquinho mais a fundo sobre como fazer isso, de fato, abrir um CNPJ e tudo mais, você provavelmente já deve ter se deparado com a possibilidade de se tornar um microempreendedor individual, o chamado MEI. E veja, para quem está começando, ser um MEI é algo interessante, é interessante para o empreendedor, porque ao se tornar MEI, a gente consegue vários facilitadores, inclusive aquela famosa isenção de imposto de renda, para quem tem uma receita bruta anual menor do que 60 mil reais. E que vai chegar a 81 mil reais em 2018. O problema é que, junto com esses facilitadores, também vem várias pegadinhas que ficam ali escondidinhas, mas que podem vir à tona e simplesmente destruir, desmoronar o seu negócio. Nesse vídeo, eu listei 5 dessas pegadinhas e, sem me prolongar muito mais, vamos partir logo para o primeiro erro. Primeiro erro, não ter controle das finanças. Bom, o primeiro erro, e que desencadeia todo o resto, é sem dúvida desconhecer os números básicos, tanto do seu orçamento familiar como o do seu negócio. Se você desconhece o tamanho dos custos e o tamanho do seu faturamento e também o quanto de lucro você tem, fica muito difícil tomar qualquer decisão. Fica difícil ver se é possível economizar, se o faturamento precisa aumentar, enfim, você trava totalmente nas suas decisões e você começa a tatear no escuro. E ainda pior, o fato de você desconhecer esses dados faz com que você cometa erros ainda piores. Os próximos erros que eu vou listar aqui no vídeo têm uma intimidade direta com esse fator que eu acabei de falar. E vocês vão entender o porquê. No fim, a realidade é o seguinte: se você quer evitar cometer erros com as suas finanças, seja como pessoa física, seja como MEI, você precisa entender exatamente como está funcionando e para onde está indo o seu dinheiro, como ele está chegando e se realmente ele está chegando. Porque conforme você cresce, esse assunto começa a ficar bem mais difícil e delicado e por isso você tem que prestar atenção desde já. Segundo erro: cobrança tributária ao mudar de categoria. Como eu disse para você no começo do vídeo, existe um benefício muito famoso que nos acontece ao nos tornarmos MEI. A gente tem uma isenção tributária de imposto de renda que vai até o limite da renda bruta anual de 60 mil reais. Isso quer dizer, em outras palavras, que se você se transformar num MEI e em um ano você não atingir uma receita bruta maior que 60 mil, você não vai precisar pagar nenhum imposto de renda, apesar de você ter que fazer uma declaração. A declaração ainda é obrigatória. Mas poxa, isso é uma coisa muito legal, não é? Porque afinal de contas, tudo que a gente quer quando a gente começa um negócio é crescer. E a parte tributária de um empreendimento é sempre muito complicada. Se a gente tem a possibilidade de começar com uma isenção de imposto, isso já é uma ajuda enorme para a gente poder ter esse gap de crescimento. O problema é o que acontece quando a gente supera essa receita bruta. E isso por um simples motivo. Quando você passa dessa receita, você passa a ter obrigações tributárias a pagar com o governo. E essas obrigações saltam, em média, 306%. Ou seja, se você consegue R$1 a mais do que os 60 mil permitidos, você adquire, por consequência, o triplo do custo tributário que você tinha antes. E aqui é a primeira porrada na cara de quem começa a crescer nos negócios.
Porque muitos empreendedores acabam não se atentando nesse aumento de 303% e passam dos 60 mil, achando que com isso apenas vão começar a declarar. E não é que passar desse limite seja errado, né? Se a gente passa, é um sinal que o nosso negócio está crescendo. Isso é bom. O problema é quando a receita que você tem no ano excede apenas um pouquinho do valor estabelecido para isenção. E esse pouquinho do ganho acaba não compensando o custo tributário que você ganha na outra parte. Até porque, veja só, o limite é em relação ao seu faturamento anual e não ao seu lucro. Ou seja, pode ocorrer que você, sei lá, consiga um faturamento de 61 mil, mas o seu custo seja de 60 mil. E você termine um ano com 1 mil de lucro, né? R$1.000 de lucro. E mesmo com esse R$1.000 de lucro, por conta do limite ultrapassado no faturamento, veio os 303% de aumento tributário para pagar. E é uma situação bem complicada de lidar. E isso, além de poder complicar o financeiro do seu negócio, ainda de certa forma reduz pra caramba a sua perspectiva de prosperar. Então você começa a empreender com aquela trava na sua cabeça de que você não pode faturar o bastante para não passar da receita anual permitida. E aí o crescimento do negócio trava. Mas existe uma solução e ela é até que bem simples, que é planejar seu crescimento, né? Então, levar em consideração um cenário em que você cresça mais do que o esperado pode ser útil e te ajudar a determinar o que fazer meses antes desse problema surgir. Então, entenda que esse aumento tributário é algo que a gente tem que aceitar caso a gente queira continuar subindo. E aí, é simplesmente ter noção do seu próprio crescimento para você não ser pego de surpresa. O terceiro erro é um erro muito comum que acontece justamente na declaração do imposto de renda. Isso porque muita gente acaba não se atentando ao fato de que quando a gente vira MEI, a gente precisa ter duas declarações. A gente precisa fazer duas declarações e não somente uma. Ou seja, além de a gente ter que fazer uma declaração como pessoa jurídica, a gente também tem que fazer uma declaração como pessoa física. E é aí que o bicho pega. Tem MEI que acaba fazendo a declaração pelo DASN, que é a Declaração Anual Simplificada do MEI. E esquece do IRPF, que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. E até pior, a pessoa sabe que precisa fazer, mas não tem a mínima noção do que declarar em cada uma delas. Já que, muitas vezes, o que a gente ganha como empreendedor acaba se misturando com o nosso patrimônio da pessoa física. E bom, o que fazer então? É mais simples do que parece, né? Até porque as duas declarações são feitas de forma separada. Basicamente, você vai entrar no site do DASN, tá? Você vai utilizar o seu CNPJ para você logar e tudo mais. E lá a sua declaração vai ser apenas referente às suas receitas brutas, ou seja, sem colocar os seus custos. E também se você teve empregado ou se você não teve empregado, beleza? Então é importante lembrar que as receitas brutas vão contabilizar todas as vendas ou serviços que você prestou no período. E é importante lembrar que a declaração é sempre referente ao ano anterior. Então em 2018, por exemplo, você vai ter que declarar com base nas informações de 2017. Já no Imposto de Renda da Pessoa Física, no IRPF, aí sim nós passamos a considerar os seus custos e principalmente o valor que você tem que declarar, que acaba sendo o que sobra, né, das suas receitas em relação aos seus custos. Então, se você conseguiu exatamente 60 mil de receita bruta e 40 mil de custo no ano, 60 mil vai para a declaração como MEI e 20 mil para a declaração como pessoa física. Não é tão complicado assim, né? Qualquer coisa você vai deixar um comentário aqui embaixo. Bom, o problema mesmo é realmente entender um pouquinho melhor sobre o que declarar em cada parte. Se a gente fizer errado, o leão aparece e aí a gente se complica. O quarto erro é o seguinte: não encarar o erro como aprendizado. Bicho, eu bato muito nessa tecla. Muita gente que está começando a empreender agora tem tanto medo, mas tanto medo de acabar fracassando, que se essa pessoa erra, ela cria um trauma, né, dentro dela mesma. Ela começa a ter problema na hora de decidir o rumo dela no empreendedorismo. E cara, se você é MEI, você está só no começo da estrada. Você vai se deparar com muito erro ainda na sua vida. E é super normal. Não existe um empreendedor que não erre. O lance é você ver o seu erro, assumir que errou, analisar o cenário e ver o que você poderia ter feito, né? E aí você vai aprendendo com isso. O fracasso, ele não chega quando você erra, mas sim quando você desiste, você para de tentar achar lições nisso. O poder da resiliência, de se manter firme, mesmo depois dos erros, é uma das grandes características das pessoas de sucesso. E é algo que você precisa adotar na sua vida, beleza? Eu mesmo já errei várias vezes no decorrer da vida, inclusive o que me fez justamente atingir o sucesso foi o erro. Porque veja, o meu primeiro investimento no mercado financeiro foi um grande erro.
eu recebi 5 mil reais e eu perdi tudo o que eu tinha. Foi justamente a partir desse erro que eu comecei a procurar cada vez mais por conhecimento relacionado a investimentos e que foi o que culminou em eu me tornar dono de um dos maiores escritórios de assessoria de investimentos no país na época. Então veja, o erro me fez direcionar para o sucesso. E é assim que funciona para todo mundo. Quinto erro, não entender o funcionamento do DAS. Então vamos imaginar a seguinte situação. Aí você está decidido a se tornar um MEI, beleza? Você se empolga, vê que não é tão difícil abrir um CNPJ com o MEI, você vai lá, faz todo o processo e abre. Mas aí você percebe que você precisa estruturar muita coisa ainda antes de criar o seu negócio. Mesmo assim, você deixa o CNPJ aberto e vai resolver outras pendências na sua vida, para só depois começar de fato a trabalhar como MEI. Esse tipo de coisa é muito comum e não necessariamente é uma coisa ruim ou um erro. O problema é que quando a gente abre um CNPJ com o MEI, já é obrigatório pagar a chamada DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O DAS basicamente é uma obrigação mensal do MEI que ele deve pagar. E esse valor é de R$ 47,85, R$ 51,85 ou R$ 52,85. Tá? O valor não é grande, né? O valor não é tão relevante assim dentro do negócio. Mas é justamente por não ser grande ou por simplesmente desconhecer esse valor que muitas pessoas abrem o seu CNPJ com o MEI e acabam não pagando o DAS. E isso com certeza vai gerar problemas para você, já que o DAS é um valor a ser pago obrigatoriamente ao se tornar MEI. Por isso, a dica aqui é só você prestar atenção e não desprezar esse valor. Porque querendo ou não, é o que a gente precisa pagar. O valor não é grande, então vale a pena manter ele em ordem. Concorda? Então, bom, espero que você tenha gostado dessas dicas e que principalmente te ajude não só a tomar uma decisão, mas também a empreender melhor. Se precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, deixa um comentário pra gente interagir e espero você no nosso próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até lá.